Olá, boa noite. Boa noite. Estamos começando mais uma live. Boa noite quem está entrando. Karina, muito boa noite. Essa live, ela tem o objetivo, na verdade, da gente conversar um pouco sobre um assunto que se relaciona com aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Boa noite, Cacá. Boa noite, Kênia. Queridos amigos, irmãos, fazem parte da minha vida, da minha família. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Essa live, ela tem o objetivo da gente conversar um pouco sobre esse assunto. Vivi, boa noite. O pessoal tá entrando. Saudade, viu, Cacá? Saudade de vocês. Boa noite. Então, como eu falei no início, já tenho postado, algumas coisas com relação à paternidade, à restauração da paternidade, a restauração da identidade, E há um tempo atrás, essa palavra foi sendo gerada no meu coração. E essa live é pra gente bater um papo com relação a isso. Então, se você quiser depois mandar perguntas, compartilhar no direct, você pode enviar aí no WhatsApp, quem tem WhatsApp, e no direct do Insta. Vocês podem ficar bem à vontade para a gente conversar sobre um assunto tão real, tão próximo a todos nós. Então, eu vou contar um pouquinho de como que surgiu essa palavra no meu coração. Há 7 anos atrás, Deus começou a gerar essa palavra no meu coração sobre identidade e paternidade. E no meu tempo com Deus e em todo o processo de tratamento que eu passei, da minha vida pessoal, física, emocional, Deus foi gerando essa palavra. E em cada encontro, cada momento com Deus, cada desnudar da minha alma perante a graça, o trono da graça, Deus foi gerando em mim algo que somente Ele poderia gerar. O senso de pertencimento, o senso de valor, o senso guardado e protegido da minha identidade em Deus, do meu valor em Deus. E eu fui anotando cada devocional, cada encontro meu, com a palavra de Deus e orando, eu fui anotando cada palavra que Deus me deu, e com o tempo eu já sabia, Deus já havia trago ao nosso coração que isso se tornaria um livro. Então, para quem ainda não tem, o meu livro, Filho Amado, o encontro com sua verdadeira identidade, aqui eu relato, são 8 capítulos, e aqui eu relato um pouco desse caminho para a restauração da identidade que Deus percorreu na minha vida, que Deus percorreu comigo, de forma pessoal e íntima. Para aqueles que caminharam próximo a mim, conhecem um pouco, mas lendo o livro eu relato questões bem pessoais e secretas com Deus. Então aqui no livro eu relato um pouco desse caminho. E hoje, nessa live, nessa nossa conversa, há um tempo já tem umas 2 semanas que Deus tem gerado no meu coração algo relacionado à restauração da paternidade, voltada para um assunto que, assim, eu não fiz muito roteiro para essa live, mas é uma palavra que tem gerado, tem rodado no meu coração, sobre o espírito de adoção e o espírito da orfandade, ou o sentimento de orfandade, a sensação de orfandade e o espírito de adoção, o espírito de adoção lá de Romanos 8, o Romanos 8:15, o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Esses 2 assuntos têm rodado assim no meu coração e nos meus pensamentos, e por isso eu resolvi compartilhar e bater um papo com vocês aqui. A primeira coisa assim que eu acho que todos nós que confiamos e cremos em Deus, o caminho para a restauração da identidade sempre vai se originar em Deus.
porque nós fomos gerados nele e nele recebemos a nossa verdadeira identidade. Não tem outro substituto, não tem outra opção, não tem outra fonte, não tem outro destino, né? O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, a palavra de Deus, a oração, o seu desnudar da alma todos os dias, o seu encontro com Deus diário é o início, é o ponto inicial para a restauração da sua identidade. E quando a gente fala sobre esse encontro com Deus, essa semana no meu devocional, Deus trouxe ao meu coração que relacionamento com Deus não é uma obrigação, relacionamento com Deus é uma aliança. E a aliança, ela parte do princípio de intimidade, de profundidade, de verdade. Ela passa do princípio de que Deus Ele é e sempre será, parte do princípio da essência de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele nunca vai permear, ele nunca pode permear um senso, uma ideia que muitas vezes acontece com todos nós, de obrigação, de dever, de rotina, de disciplina. Claro, todas essas coisas elas fazem parte para que isso se concretize na nossa vida, mas a profundidade de um encontro com Deus, de um relacionamento com Deus, de um devocional com Deus, ele sempre se origina em quem Deus é. E Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de intimidade, Deus é um Deus restaurador. Todas as pessoas que Jesus encontrou, em todo o relato dos evangelhos, Jesus, ele curava, ele restaurava, ele exortava, ele endireitava, ele trazia o senso de valor de cada pessoa que ele encontrava. Então esse é o princípio, esse é o primeiro ponto que a gente às vezes precisa alinhar o nosso coração da nossa intimidade com Deus. Intimidade sempre vai estar relacionada com a palavra de Deus, com a adoração, com a oração, com o se aproximar, o se apresentar diante do trono da graça a fim de encontrar graça e misericórdia. Esse é o encontro. Então, quando a gente pensa numa restauração da nossa identidade, esse vai ser o lugar que Deus anseia desnudar a nossa alma e se revelar a nós. E a partir disso, a partir de um relacionamento com Deus, a partir de uma fundamentação na palavra dele, na oração e na adoração, eu queria compartilhar com vocês essa palavra que tem girado no meu coração com relação ao espírito de orfandade e o espírito de adoção. A orfandade, ou o senso da orfandade, ou o sentimento da orfandade, ou a sensação da orfandade, ela nem sempre está relacionada com a perda física dos pais, mas ela sempre estará relacionada com a nossa falta existencial. Desde o Éden, né, quando Adão pecou, o medo e a vergonha foram introduzidos, né? Muitos dizem que são os primeiros sentimentos primitivos, né? Sentimentos ou emoções, né? Primitivos, o medo e a vergonha. A vergonha sempre vai fundamentar a orfandade. A vergonha, ela sempre vai fundamentar a orfandade da alma, ela sempre vai contaminar o senso de valor individual que nós temos, de nós mesmos. Ela sempre vai embaçar a nossa visão de quem somos e de quem Deus é. A vergonha, ela entra a partir de uma falta, a partir de uma ferida, a partir de uma dor, seja ela em qual nível for, a partir de uma decepção, a partir de uma frustração, a partir de qualquer rachadura emocional que tenha acontecido na sua vida, na sua história. A vergonha, ela se introduz para trazer menos-valia a você, vergonha, né, ao seu coração. Ela promove o medo e ela promove uma estrutura às vezes de perfeccionismo para que essa vergonha não apareça. Então, o espírito de orfandade, ele sempre vai estruturar o medo,
a vergonha, a culpa, ele sempre vai estruturar a distorção do seu valor essencial. E naturalmente, diante de pessoas, diante de Deus, às vezes, nós vamos fazer um contraponto de compensar, às vezes inconscientemente, esse sentimento de vergonha. Às vezes, desenvolvemos comportamentos e hábitos que muitas vezes queremos ter para dizer para essa vergonha que grita dentro de nós, gritando um menos valor, né, uma menos-valia, uma culpa e uma vergonha, e desenvolvemos comportamentos que possam gritar para nós que não, nós temos valor, eu sou importante, eu tenho aceitação, eu pertenço a alguém, mas nenhum comportamento que nós possamos desenvolver, nenhuma estrutura externa que nós possamos, às vezes inconscientemente, desenvolver é capaz de garantir o senso de pertencimento, o senso de aceitação, o senso de real valor, de seguro valor. Nenhum comportamento ele será capaz de garantir isso se ele não estiver fundamentado no espírito de adoção. O espírito de adoção, ele é restaurador, ele é reconciliador, ele é restaurador. O espírito de adoção, ele entra em meio ao caos e traz ordem. O espírito de adoção, ele é aquele que nos traz filiação plena, é aquele que nos reconecta, ele troca vestes, limpa pecados, ele transforma o cego Bartimeu, aquele que está à margem, com uma capa de desprezo, em alguém curado, restaurado, retornando a essa pessoa a dignidade e o valor dela. O espírito de adoção é o espírito que traz para o nosso coração o poder de Jesus na cruz. É o espírito pelo qual clamamos Abba Pai. O espírito de adoção, ele sempre vai gerar em nós a fé, a confiança, o nosso valor próprio, o senso de pertencimento a alguém, a proteção, a verdade, a segurança. Ele sempre gera em nós amor, perdão, ele sempre vai aconchegar o nosso coração. E muitas vezes quando nós transitamos nesses dois lugares, entre o espírito de orfandade, a sensação de orfandade, e o espírito de adoção, muitas vezes nós somos confrontados com orfandades que carregamos durante a nossa história. Quando nós iniciamos a nossa intimidade com Deus, no entendimento de que o espírito de adoção precisa permear a minha existência, uma compreensão de que na minha intimidade com Deus, como eu falei no início da live, ela vai muito mais além do que cumprir um tempo, uma regra, uma religião, mas ela vai para um lugar de expor a minha vergonha sem medo de ser rejeitado. O espírito de adoção, ele vem restaurando, ressignificando lugares que nós muitas vezes não queremos que seja tocado. Então, o caminho para a restauração da nossa identidade, ele sempre vai permear a nossa vida, a nossa história. E uma das orações que eu penso que nós precisamos fazer é uma palavra que eu sempre tenho dito e sempre tenho, assim, quando tenho oportunidade para falar ou ministrar, é o quebrantamento. Porque assim, queridos, eu penso que existem áreas da nossa vida que é Deus quem nos conduz lá. Existem áreas da nossa história que nós não conseguimos acessar esses lugares sozinhos, porque eles estão entulhados, eles estão
no inconsciente de uma forma tão escondida, tão não percebida por nós, que somente com a presença do Espírito de adoção, aquele que é restaurador, reconciliador, aquele que revela o coração do Pai a nós, somente com Ele, somente nele, nós conseguimos ser conduzidos a esses lugares tão profundos do nosso ser, que minam a nossa identidade. Então eu penso que uma das orações que nós devemos fazer, e por que não até pedir que o Senhor nos ensine a fazer, é pedir que o Senhor realmente nos leve a lugares que nós não conhecemos. Que o Senhor possa desvendar lugares da nossa alma que nós não entendemos. E muitas vezes as pessoas perguntam, Larissa, mas como isso? Como assim? Existem comportamentos que nós temos que muitas vezes nós não gostaríamos de ter, não sei vocês. Existem áreas da nossa vida que não destrava, não anda. É aquele lugar que você roda, você encontra com a pessoa ela vai relatar a mesma coisa há anos e anos. É cíclico. Tem áreas na nossa vida que tem o que muitos podem denominar de várias formas, mas eu vou trazer a palavra fortaleza. É um lugar onde a fortaleza já foi construída, a fortaleza de pensamentos, de comportamentos, de defesa, já estruturou, né? Então, eu penso que você, como eu, tem áreas na sua vida que às vezes não destrava, não anda. Você encontra às vezes com alguém e você vê que tá ali, tá parado ali naquele mesmo lugar, no mesmo discurso. Então, essa noite, assim, eu vim compartilhar com vocês que, de repente, Deus quer que nós venhamos a fazer um clamor pelo espírito de adoção. O espírito de adoção que vem como resgatador, que vem como restaurador, reconciliador, vem com governo, vem com reino, vem com autoridade e poder e nos leva a lugares que somente Ele poderia nos levar. Lugares que estão escravizados, forjados em pensamentos, em hábitos, em atitudes, que somente com o espírito de adoção essas áreas da nossa vida podem ser quebradas, essa estrutura pode vir ao chão e se estabelecer ali. O espírito de adoção, a plena e completa filiação por meio de Jesus. Então, essa live seria para compartilhar isso, seria de repente para ativar isso no seu coração. De repente há uma necessidade de fazer um clamor pelo espírito de adoção. Há uma necessidade de trazer um clamor pelo espírito de adoção que nos vulnerabiliza a áreas da nossa vida que sem a presença dele seria impossível acessar. Porque às vezes a vergonha e as angústias caladas, elas geram uma angústia de morte. E somente com a presença daquele que venceu a morte é possível acessar esses lugares. Tirar das mãos de Satanás esse governo, quebrar essas estruturas e estabelecer o reino de Deus naquela área da sua vida. Então hoje eu queria compartilhar isso com vocês. Eu não sei como que vocês têm caminhado em relação a essa restauração da sua identidade. Não sei quais são os pensamentos ou as dúvidas que possam surgir, mas se você quiser depois compartilhar, como eu falei, no direct ou quem tem WhatsApp para a gente conversar e bater um papo, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre isso. E é isso, queridos, eu não fiz um roteiro muito fechado, mas eu queria deixar essa palavra aqui ao seu coração. Quem sabe a necessidade de fazer esse clamor. Essa semana eu estava fazendo meu devocional, só para a gente poder fechar, vai ser uma live bem rapidinha. E eu estava lendo o livro de Ruth
E nos últimos capítulos, se eu não me engano, o capítulo 4 de Ruth, quando Ruth se encontra com Boaz, eles se casam, e desse casamento e desse encontro e dessa intimidade nasce o bisavô de Davi, nasce Obed, né? E Jessé e depois Davi. E nesse momento, enquanto eu estava lendo esse capítulo, em específico esse versículo, Deus trouxe ao meu coração justamente essa frase que eu falei no início. O relacionamento com Deus, o relacionamento comigo, filha, é um relacionamento de intimidade, fundamentado na minha aliança. É o desnudar, né? Na tipologia ali do livro de Ruth, né? Ali Ruth e Boaz, Boaz apontando para Jesus, Boaz apontando para o Novo Testamento e Ruth apontando para nós, né? Os não judeus, nós, né? Que fomos resgatados pelo Senhor. No encontro dos dois, na intimidade dos dois, nasce algo que só poderia nascer na intimidade. Então nasce algo no seu coração, meu irmão, minha irmã que está aqui, que só pode ser gerado na intimidade. Porque é na intimidade que o espírito de adoção acessa lugares da sua alma que medicamento e ciência nenhuma são capazes de acessar. Sim, todas essas coisas são válidas, úteis, necessárias, e Deus as fez para cumprir um propósito. Mas eu queria deixar essa palavra para você. De repente você tem buscado algo que é na intimidade, é no desnudar, é no encontro de Ruth e Boaz, é no encontro desses dois, nasce Obed, nasce aquele que seria a raiz de Davi, que viria Jesus, que viria cumprir uma promessa. Então, uma promessa que Deus já havia gerado antes da criação do mundo, antes de todas as coisas. Ali na intimidade de Ruth e Boaz, nasce o bisavô de Davi e mais para frente, como sabemos, nasce Jesus. Então, eu queria deixar essa palavra aqui para você, que você possa na sua intimidade desnudar e fazer a oração do clamor do espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Deus deseja gerar algo no seu coração e isso só será gerado na intimidade. É isso, queridos. Fica aí o meu compartilhar rapidinho. Fica aí a minha motivação para que você possa buscar e desejar este lugar. Tá bom? Fica aí também meu livro. Para quem ainda não adquiriu, tem aí na minha bio, você pode clicar e acessar o site e solicitar. Nós enviamos frete grátis para o Brasil e algumas pessoas já para fora aí essa semana, né? Deus tem aberto portas, né? Uma amiga minha mandou uma mensagem essa semana, a Carol, uma amiga querida, enviei o livro para ela. E ela tá lá em Dubai e foi uma alegria muito grande porque foi uma amizade construída na minha juventude, né, perto da adolescência, e uma semente que Deus plantou e que hoje nós nos reconectamos aí, e eu sou muito grata a Deus por esse privilégio. Então, se você ainda não tem, adquire lá, manda um direct também que a gente está aí disponível. Tá bom, gente? É isso, eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Beijo grande para todo mundo, boa noite e manda aí um direct pra gente conversar mais, tá bom? Beijo, beijo para vocês.